Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um trimestre da nossa escola bíblica. Vamos começar esse trimestre estudando a carta de Tiago, a perspectiva para uma vida cristã relevante. A perspectiva para uma vida cristã relevante. E a partir desse trimestre, a lição não é mais da CPAD, e sim da ET Blue, ok? A lição a partir de agora é da ET Blue, não é mais da CPAD. Então é toda ela produzida aqui na cidade de Blumenau, ok? Então a nossa primeira lição desse trimestre é a vida cristã na perspectiva de Tiago. A vida cristã na perspectiva de Tiago. Quem foi Tiago? A maioria dos teólogos, comentaristas bíblicos, dizem que essa carta de Tiago não é a carta para Tiago, e sim de Tiago. Essa carta foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, isso é, o segundo irmão a nascer, o segundo mais velho da família. Por que ele seria o segundo mais velho? Porque os teólogos, né, entendem que quando se dava uma relação de pessoas, se colocava os mais velhos primeiro. Então, quando na relação dos irmãos de Jesus ali aparece Tiago primeiro, então ele seria o segundo mais velho. Paulo diz que ele era uma das colunas da igreja, lá na carta aos Gálatas. Paulo diz que era uma das colunas, isso é, junto com Cefas, Pedro, e com João, ok? Não é o Tiago, irmão de João ali, que Paulo está citando, é esse Tiago, que é o irmão de Jesus Cristo, meio-irmão. Então, Paulo diz que ele é uma coluna da igreja, isso é, um suporte, uma pessoa de influência. Tanto é que em Atos capítulo 15, ele aparece ali dando o seu parecer de uma forma muito contundente em relação à questão dos gentios que se converteram ao cristianismo e que os judeus queriam que eles seguissem as leis de Moisés. E Tiago, ali de uma forma muito contundente, né, tomando a liderança, tomando a iniciativa, depois que Paulo e Silas deram o seu testemunho do evangelismo que fizeram pela Ásia, Tiago ali aparece e dá o seu parecer, né, mostra que ele é uma pessoa de muita influência no meio. Né? Então, segundo a maioria dos comentaristas bíblicos e teólogos, essa carta de Tiago foi escrita pelo meio-irmão de Jesus. Alguns dizem que não. Né? Por que eles dizem que não? Porque o grego que Tiago usou é um grego muito refinado. Não seria um grego que um aldeão ou um pescador teria escrito quando eles fazem a distinção, quando eles veem a diferença, por exemplo, de uma carta de Pedro e uma carta de Paulo, que são gregos muito diferentes. Vê-se que Paulo tem uma instrução maior que Pedro, ok? Então, por isso que alguns acham que não foi o Tiago, meio-irmão de Jesus, foi um outro Tiago. Mas o importante é o conteúdo da carta, ok? Essa carta são 5 capítulos distribuídos em 208 versículos. É uma carta que fala da vida cristã, ok? Do panorama cristão, como ter uma vida cristã. E eu acho muito legal porque ela é também comparada por alguns como o livro de Provérbios do Novo Testamento, pelo fato de ter ali ditados cristãos, vamos dizer assim, que nós vivemos citando, tipo, Deus não faz acepção de pessoas, deixa eu ver outro aqui, Deus não faz acepção, falei, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não muda, a fé sem obras é morta, cuidado com a tua língua. Então todos esses ditados cristãos que nós temos no nosso dia a dia estão, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então são ditados que nós usamos, ditados cristãos, que estão muito todos na carta de Tiago, ok? Por isso que ela é considerada também por alguns como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Mas o que eu vejo na carta de Tiago é uma carta da prática cristã, ok? Da prática cristã. E Tiago já começa a sua carta se apresentando como, no capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A palavra servo no grego quer dizer escravo. Então Tiago já se apresenta como uma pessoa que não manda mais nele, e sim Deus Pai e o Senhor Jesus. E para quem ele escreve essa carta? Ele mesmo diz no versículo 1,
as 12 tribos que andam dispersas. Então, as 12 tribos que andam dispersas, quem seriam? Seriam os israelitas, ok? Israelitas, segundo alguns comentaristas, os israelitas que estão espalhados pelas nações gentias, as nações dos não-judeus. Então, por isso que ele diz as 12 tribos, ok? Que andam dispersas, isso é, espalhadas ali nas nações gentias. Mas também, se você pegar a sua Bíblia, está escrito em cima assim, Carta Universal de Tiago. Por que universal? A palavra universal é católica, é a mesma coisa. Você sabia disso? Que a palavra católica e universal quer dizer a mesma coisa? Então, Carta Universal de Tiago, isso é, não tem ideia de um grupo específico, ok? Não há uma ideia. Claro que eu entendo que Tiago realmente escreveu para um grupo específico, porque se ele escreveu uma carta, tinha um destinatário, é óbvio. Ele não escreveu para quem quisesse pegar a carta e ler. Claro que essa carta se tornou tão importante e o conteúdo dela tão prático que se tornou, que foi muito útil para várias comunidades religiosas ali. Várias comunidades viram ali as orientações cristãs que Tiago estava dando e puderam aproveitar muita coisa. Então, por isso que é uma carta de uma fé prática, uma fé relevante que você pode praticar. Então, ele se diz servo, escravo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas, isso é, ali nas nações gentias. Então, ele dizia, eu sou escravo do Senhor. Escreve para as 12 tribos e ele diz saúde. Eu achei muito legal isso. Por que saúde? A palavra saúde ali, Tiago está dizendo assim, eu me deleito em vocês. Eu estou muito feliz por vocês. Jesus Cristo nos evangelhos, ele dizia, eu vos saúdo. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de ver vocês. Então é uma saudação que demonstra felicidade. Então é regozijo, é alegria, é júbilo de estar ali com aquelas pessoas. Então Tiago tinha uma alegria muito forte, uma alegria muito, muito poderosa de estar se comunicando com esses salvos, com os irmãos dele em Cristo Jesus. Ok? Então é uma carta chamada universal. Ok? Agora vamos para a parte mais extensa que o comentarista, se eu não me engano, Alessandro Aguiar fez. A teologia de Tiago. Bom, teologia quer dizer literalmente estudo de Deus. Teo, Deus. Logia, estudo. Estudo de Deus. Então, das verdades de Deus, das verdades cristãs ou qualquer outro Deus que as pessoas acreditam. Mas vamos para o nosso Deus, que é o Deus da Bíblia. A teologia de Tiago. Primeiro, Tiago, ele fala dos dons, né? Desculpem, dos dons não, dos atributos, me enganei. Ele fala dos atributos de Deus. Ele fala de 3 atributos: a sabedoria, deixa eu ver aqui, a imutabilidade e a misericórdia. A sabedoria, a imutabilidade e a misericórdia. Aqui o comentarista fala que os atributos de Deus são comunicáveis e incomunicáveis. Atributos fala assim daquilo que é dele, aquilo que é só dele. Então, Tiago está falando desses atributos e o comentarista fala que os atributos comunicáveis, aquilo que Deus pode transferir a outra pessoa, pode ver junto com Deus. No caso, o amor é um atributo comunicável e tem um atributo incomunicável, como onipotência, onisciência e onipresença, que só pertencem a Deus. É um atributo de Deus que é incomunicável ao ser humano. E aqui Tiago fala de 3 atributos, como eu já citei: sabedoria, imutabilidade e misericórdia. Vamos primeiro para os atributos que ele comenta aqui, comunicáveis, que é o primeiro deles, que é a sabedoria, onde que no Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele fala: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá com toda a liberalidade. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá com liberalidade. Isso é, Deus dá a inteligência, dá o entendimento. A palavra sabedoria ali quer dizer clareza.
ok? Então Deus faz você clarear as ideias desde que você peça para Ele. Então é um atributo comunicável, ok? Então a sabedoria, por isso que Tiago diz: peça sabedoria a Deus. Se alguém tem falta, pede para Deus, camarada. Deus vai te dar com muito bom gosto. E é em todas as áreas, áreas espiritual, área material, área emocional, para lidar com qualquer situação, porque Deus é o Pai da sabedoria. Você lê o livro de Provérbios, ali quando fala da existência da sabedoria, então você vai ver que Deus tem toda a sabedoria. E a sabedoria de Deus é uma coisa muito incrível, porque lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, ele diz que eu vou pegar as coisas loucas e para confundir as sábias. Vou pegar as coisas loucas, as coisas sem sentido, para confundir as coisas sábias, tipo aqueles que aprenderam. Então, quando se apresenta a sabedoria de Deus, que o mundo não entende, mas quando Deus ilumina a pessoa com a sua sabedoria, a vida dela é transformada. Por isso que lá na mesma carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, Deus fala: eu destruirei e aniquilarei a sabedoria do sábio e do inteligente, ok? Ele vai destruir, como? A palavra destruir ali quer dizer, vai acabar com tudo e aniquilar, deixar sem efeito. Mas como que Deus vai fazer isso? Através da sua sabedoria. Porque quando um ser humano tem um encontro com Deus e ele descobre as verdades eternas em relação à sua vida, a sua sabedoria muda, o seu conceito de sabedoria muda. Porque pensa, tu viveu uma vida sem Deus, ou talvez uma vida religiosa, de conceitos e preceitos e dogmas religiosos. É quando você tem um encontro real com o Senhor Jesus, onde a verdade divina, a sabedoria divina vem na tua mente, o teu conceito de sabedoria muda. Agora tu passa a ser a loucura de Deus, que diz que Deus salva pela loucura da pregação, ok? Então a sabedoria de Deus é algo maravilhoso. Então peça para Deus esse atributo comunicável. Outro atributo comunicável de Deus que o comentarista fala aqui, a misericórdia. Misericórdia, a palavra misericórdia no original ali do latim é compaixão de coração. É você estar no lugar, se sentir no lugar da pessoa e ver o que ela está passando. Quando alguém chega para você e diz: tenha misericórdia de mim, isso é, sinta, viva o que eu estou passando, entenda o que eu estou passando, tenha misericórdia de mim. Então é um atributo altamente comunicável. E Deus é tão maravilhoso que ele diz que no capítulo 2 de Tiago, versículo 13, olha que Tiago fala, vamos ver aqui, desculpem, 2 e 13, estou lendo 1 e 13, 2 e 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então o juízo de Deus, isso é uma sentença, será sobre aquele que não fez misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como assim? Olha só, se você não usar de misericórdia, vai ter o juízo de Deus. E se você usar de misericórdia, não vai ter o juízo de Deus. Por quê? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. É melhor do que o juízo. Então, se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar os outros? Se Deus teve misericórdia de nós, quem somos nós para não ter misericórdia dos outros? Lamentações capítulo 3, versículo 22. Israel havia sido invadida pela Babilônia, Jerusalém foi destruída, o templo destruído, a nação foi levada cativa, mas restou alguns remanescentes na terra. Aí Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Então, na verdade, o povo deveria ser destruído, dizimado, mas ainda Deus colocou um remanescente. Por quê? Porque a sua misericórdia é eterna e dura para sempre. Aleluia! Então, um atributo comunicável, a misericórdia. Deus comunica para você fazer, por isso que ele diz lá em Oséias: misericórdia quero e não sacrifício. Está entendendo? Misericórdia quero, mas não sacrifício. Quer dizer, não adianta você fazer tudo e não ter misericórdia. Agora, o atributo incomunicável,
que o comentarista citou na lição, que Tiago fala ali, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. Tomar um gole d'água aqui. Então assim, Deus não muda. Nós podemos até mudar, porque nós somos muito carnal ainda, né? Meu, misericórdia. Nós podemos mudar, mas Deus não muda. A palavra ali, variação, é alteração. E a palavra mudança é deslocamento. Então, quando ele diz que Deus não tem nem variação e nem mudança, Deus não tem alteração nenhuma. Nem se desloca nem meio milímetro. Nada. Deus não muda. Lá, Moisés escreveu o Salmo 90, versículo 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. A eternidade tem começo? Não. Tem fim? Não. Então a palavra eternidade ali no original do hebraico quer dizer você olhar para longe e ficar olhando até não ver mais, até perder de vista. Então é isso que é a ideia da eternidade. Você não conseguir enxergar. Então Deus não tem começo e nem fim. Deus é eterno. Por isso que ele diz para Moisés, eu sou o que sou. Ou, como diz algumas bíblias hebraicas, eu serei o que serei. Então Deus é, Deus não foi, Deus não vai ser, Deus é. Por quê? Porque ele não tem começo e nem fim. Ele é imutável, ele não muda. Por isso que Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque ele não muda. Não muda, ok? Então, os três atributos de Deus que nós falamos aqui, dois comunicáveis, a sabedoria e a misericórdia, e um incomunicável, que é a imutabilidade. Deus não muda. Vamos lá. Agora, Tiago está falando do juízo. Também ele fala nessa carta do juízo. O juízo que virá sobre as pessoas que não usaram misericórdia, como nós já citamos aqui, capítulo 2, versículo 13. Sobre as pessoas que só ensinam o que convém, ok? Está lá, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Então, irmãos, se eu usar só para meu benefício, se eu ensinar só para meu benefício ou ensinar de uma forma distorcida, eu vou receber um duro juízo. Eu só ensino o que eu convém. Então, dois juízos. Primeiro, aquele que não usou misericórdia. Segundo, aquele que ensina só para o seu próprio benefício vai receber duro juízo. Terceiro, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Há um só legislador, um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga aos outros? Então, assim, não fica preocupado, não julga. Agora, nessa época, como homem, como ser humano que vive nessa terra, você não tem o direito nem o dever de julgar ninguém, porque é um só legislador, é aquele que faz as leis, e um só juiz, aquele que julga as leis. Então não faça isso, senão haverá um duro juízo para você. Mas irmão, nós não vamos julgar na eternidade. Na eternidade nós vamos julgar. Mas Paulo não diz isso? Que ele censurava o litígio entre os irmãos, as contendas entre os irmãos e levavam para magistrados ímpios? Aqui, ó. O julgamento que Paulo está falando ali em Coríntios, ele está querendo dizer para os próprios cristãos, os próprios membros daquela comunidade de fé, resolverem as suas diferenças, ok? Você tem uma diferença com o irmão? Chame ele e chame o teu líder e vai, converse. Mas vá lá não para saber quem está certo ou quem está errado. Vá lá para resolver a situação. E tem que haver o perdão, ok? Tem que haver o perdão. Então, o que Paulo está falando é a questão de resolver as demandas dentro da própria comunidade de fé. E não ficar levando a magistrados ímpios. Mas se você julga os outros, você já faz um julgamento antecipado, você vai ter juízo. Quarto tipo de juízo. Esse aqui, gente, é tremendo. Olha só, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras
e que por vós foi diminuído, clama, e os vossos clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha só, fala do quê? Dos ricos que são egoístas e avarentos. Não precisa fazer nada. Eles vão prestar conta com Deus. Se a pessoa pode pagar a mais e não paga porque não quer, por causa da sua avareza, do seu egoísmo, vai prestar conta com Deus. Vai prestar conta. Então, olha só, algo que Tiago traz nessa carta. Outra coisa que Tiago fala também na carta, já que nós estamos aqui fazendo uma introdução, fala da escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Estudo das últimas coisas. Bom, a escatologia é uma doutrina que dá várias interpretações, principalmente na questão do porvir, principalmente na questão da volta de Jesus. O arrebatamento vai ser antes da tribulação, vai ser durante a tribulação, vai ser no meio da tribulação. Todas essas questões dão muito debates, mas Tiago não traz um ensino consistente, ele dá apenas toques, ele dá só alguma coisinha aqui rápida para dizer que vai realmente haver algo ainda por vir. Então ele traz uma pincelada de escatologia. A primeira coisa que ele fala é sobre o juízo que virá, ok? Já falamos sobre isso. A segunda coisa é sobre o recebimento da coroa da vida, que é a grande esperança do cristão. Capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Parece a carta de Paulo lá no final, né? A segunda carta de Paulo, que diz assim, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Então faz essa lembrança, esse texto faz a lembrança daquele versículo, né? Que legal. Então olha só, Tiago está falando do recebimento da coroa da vida, algo do porvir. E também sobre a paciência, isso é, sobre a resistência. A palavra paciência quer dizer resistência. Tu ter paciência para a volta de Cristo. Estar preparado a qualquer momento para ele voltar, mas ter a paciência para que ele demore, não que demore, que ele vá no tempo muito além daquilo que tu espera. Ok? Vida prática. Agora o comentarista Alessandro de Aguiar foca na questão da vida prática. Bom, primeiro ponto dele, sofrimento e alegria. Se bem que da palavra alegria ele não comenta absolutamente nada, fala mais do sofrimento, que o sofrimento ele não vou dizer necessário, mas ele é usado para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para nós ganharmos experiência e termos um amadurecimento na nossa vida cristã. Olha, o sofrimento ninguém quer passar. Eu tenho um entendimento. Tem pessoas que dizem, porque se está tudo bem com aquele camarada, com aquele crente, está tudo bem, alguma coisa está errada, porque o crente tem que ter luta. O crente tem que ter luta. Então eles acham que a vida do crente é só luta, é só problema, é só dificuldade, é só prova. E tem outros que dizem que não, a vida do crente é boa, Deus salvou, Deus curou, libertou e Deus deu uma nova vida, é só bênção, é só vitória. Gente, vamos ser centrados, ok? Vai ter os momentos de prova, de luta, mas vai ter os momentos de bênção, de bonança, de vida boa. Vai ter os dois momentos indistintamente. Não, é só prova ou só bênção? Não, vai ter os dois momentos. Nós temos que ter este entendimento, ok? O tal do vai passar sempre vai existir na vida do cristão, do crente, ok? Então não fique nem sendo extremo num lado, nem extremo no outro. Seja centralizado, ok? Aqui o comentarista fala do sofrimento. A palavra, o versículo 1, capítulo 1, versículo 3, vamos ver aqui, que diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Como eu já falei, paciência quer dizer resistência. A palavra prova quer dizer teste. Desculpem. A palavra prova quer dizer teste. Então, a prova produz, isso é, tem um efeito. Aleluia. Glória a Deus.
Então, a palavra prova quer dizer teste, e a palavra produz quer dizer efeito, e a palavra paciência, como eu já falei, resistência. Então, a prova, o teste da fé, causa o efeito em você, dando você mais resistência, ok? Amadurecimento, aleluia. Segundo ponto que ele falou, na letra B, né? Sobre a vida cristã, o domínio próprio, isso é, dominar-se a si mesmo, é uma parte do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, uma parte do fruto do Espírito, capítulo 1, versículo 14, vamos ver o que o Tiagão escreveu: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, por que temos que ter domínio próprio? Porque nós vamos ser tentado e engodado para ser atraído pela nossa própria concupiscência. Isso é interessante, né? Que incrível. Nós somos tentados, testados e atraídos, seduzidos e engodados, envolvidos como uma isca pela nossa própria concupiscência, pelos nossos desejos. Pelos nossos desejos. Então, os nossos desejos, os nossos impulsos pecaminosos nos engodam e nos atraem para nós pecarmos mais. Então, isso é uma prova, é um teste. Para que esse teste? Para ver como nós estamos. Você estudava ali o mês, o bimestre, o trimestre, fazia a prova para a professora saber como você estava, se você dominava aquela matéria, se você estava pronto para exercer aquela função da prova que você fez. No caso, um engenheiro hidráulico, como meu irmão Afonso, né? Se você estava pronto para exercer aquela função, você precisava ser provado, você precisava ser testado. Então Deus está vendo como nós estamos. Não é que Deus mandou. Não, Deus não mandou. São situações que acontecem dia após dia na nossa vida, e isso vai gerar, porque um momento ou outro nós vamos lidar com a nossa própria concupiscência. Um momento ou outro nós vamos lidar com ela. Não dá para pegar, se trancar dentro de uma caixa e ficar lá até a volta de Jesus. Um momento ou outro nós vamos lidar com a nossa própria concupiscência. Aí que entra o domínio próprio que Tiago está falando, que o comentarista colocou na lição. Nós temos que ter domínio próprio, ok? Outra, que já falamos, paciência e perseverança. Tópico C, paciência já falamos, né? É resistência. E perseverança é firmeza. Então Tiago fala que nós temos que ter paciência, resistência e perseverança, firmeza. O comentarista falou algo muito legal, escreveu algo muito legal aqui. Ele disse que a paciência é passiva, isso é, você suporta. Algo passivo, você assimila, você suporta, você fica ali, aguenta firme, é paciência. Já a perseverança é ativa, isso é, você age, você decide perseverar, você luta para perseverar, você age. Está entendendo? Então, enquanto a paciência é passiva, você assimila e você suporta, a perseverança é ativa, você age, você toma a iniciativa, você decide ser perseverante. Eu vou perseverar. Eu vou lutar, eu não vou desistir. Tá entendendo? Muito legal que o comentarista colocou aqui. Então a paciência, que é a resistência, ela é passiva. E a perseverança, que é a firmeza, ela é ativa. Outro ponto da carta de Tiago que o comentarista colocou: fé e oração. A última parte do tópico 3. O que é fé? Hebreus é bem claro. Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé o que é? É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Isso é uma convicção que vamos receber algo que nem existe. É uma convicção, é uma certeza que vamos receber algo que não existe, que não estamos vendo. Isso, mas como é que tu vai saber que tu vai receber? Pela fé, porque é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que eu não vejo, não estou vendo, não tenho prova nenhuma, não tenho garantia, mas eu vou receber. Por quê? Porque eu tenho fé, ok? E olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3. Vamos abrir ali, volta só um pouquinho. 2 páginas, se a tua Bíblia foi igual a minha, né?
Pela fé, isso é, pela certeza, a convicção que nós temos, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito por... Desculpem. De maneira que aquilo que se vê não foi feito por aquilo que é aparente. Então, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Entendemos, quer dizer, agora eu sei, agora eu entendi, agora eu sei. Então, pela fé, entendemos que o mundo, isso é, o universo, foi criado pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito pelaquilo que é aparente. Então, o que dá para entender? Que o universo foi criado por aquilo que não aparece. Ok? Então você vê o universo, então você vê algo, você entende como é que aquilo ali, isso ali foi feito daquela maneira. Já o universo, não. Ele não foi criado da maneira que nós imaginamos, da maneira que nós pensamos. Ele foi criado pela palavra de Deus. Aquilo que se vê não foi criado pelaquilo que é aparente, pelaquilo que parece. Mas como é que eu entendo isso? Como é que eu sei isso? Pela fé. Por isso que a fé nos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, a fé dos 9 dons, a fé é o dom mais poderoso. Não, irmão, não é o dom de Milã, sinal de das maravilhas, o dom de maravilhas, não é o dom de profetizar, não é o dom de revelação, não, é o dom da fé. Sabe por quê? Porque o dom da fé vai mover todos os outros 8 dons. Por exemplo, você recebe, Deus fala para você uma revelação, mas você fica em dúvida, poxa, será que é isso ou é coisa da minha cabeça? Porém, se você tem o dom da fé ativado em você, você vai fazer na hora, você não vai pestanejar, você não vai duvidar, vai fazer na hora. Por isso que eu digo que o dom da fé é o mais importante dos 9 dons do Espírito Santo. Vamos lá, então fé é aquilo que você tem certeza que vai receber, mesmo que não exista. Ok, oração. Aí Tiago fala no capítulo 5, versículo 16, que nós citamos muito, né, como um ditado cristão: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, ali a palavra oração quer dizer necessidade, súplica, pedido, não é conversa, não é diálogo. Ali naquele termo grego, a palavra oração quer dizer pedido, súplica, necessidade. É você chegando para Deus e precisando de algo, querendo algo, chegando para Deus e colocando a sua necessidade. A oração de quem? De um justo, isso é, do inocente, inocentado como? Pelo sangue de Jesus. Pode muito em seus efeitos, ele age naquilo que precisa. Pode muito em seus efeitos, age naquilo que precisa, naquilo que tem que agir, vai fazer um efeito tremendo, vai surtir efeito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, tá entendendo? Aí Tiago usa um exemplo maravilhoso do profeta Elias. Do profeta Elias, ele diz no versículo 17: Elias era um homem, deixa eu ver aqui, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era um homem sujeito, isso é, estava suscetível às mesmas paixões. A palavra paixão ali, ela quer dizer sentimentos emocionais ou até sentir físico. Dá a ideia também de sentir físico, tipo a mesma dor de cabeça, a mesma febre, o mesmo problema físico que você tem, Elias sentia também. Por isso que Tiago fala, era um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos, a questão da emoção, mas a questão física também, ok? Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tá entendendo? Olha só, a comparação, muito legal. Mas ele orou para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu. Bom, olha lá, que diz em 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Ele diz, segundo perante a face de Deus que eu estou, não vai chover nessa terra, até que eu diga que chova. Olha só, segundo a minha palavra,
João Ferreira de Almeida, segundo a minha palavra. Então, isso aqui que Elias disse, ó, não vai chover mais e só vai voltar a chover quando eu disser que é para voltar a chover. Peraí, mas quem faz o milagre não é Deus? Não é Deus? Como é que Elias está dizendo que ele está fazendo? E não choveu. E não choveu. Mas olha o que ele diz antes: perante a face do Senhor que eu estou. Quer dizer, fala de intimidade, de relacionamento, de comunhão com Deus que ele tinha. Ele tinha uma intimidade muito poderosa com o Senhor. Então, perante a face de Deus que eu estou, não vai mais chover nessa terra, até que eu diga, pode chover. Então, ele não pediu para Deus, Deus, eu te peço que não chova mais aqui em Israel. Não, ele não fez isso. Ele disse que não ia chover mais, e só ia voltar a chover quando ele quisesse. Tu está entendendo o que é isso, gente? O poder da oração? Tu está entendendo essa gloriosa arma que o cristão tem, que o crente tem e não usa? Não estou falando, eles falam, a oração é a chave da vitória, não sei o quê, mas olha só, dependendo do nível de intimidade que você tiver com Deus, você pode pedir qualquer coisa e você pode até declarar. Tem aquela coisa, eu posso determinar, que muitas pessoas criticam. Eu até entendo que existe aquela coisa da questão material, mas dependendo do nível de intimidade que você tem com Deus, você pode declarar nas regiões celestiais a sua palavra e aquilo vai ter um efeito tremendo. Elias fez. Quando chegaram lá, 2 Reis capítulo 1, versículo 9 e 10, chegaram para ele e falaram assim, os soldados, 50 soldados mais o capitão, 51. Desce daí, homem de Deus. E ele falou, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e mate vocês tudo. Parou para pensar nisso? Ele disse, Deus, eu te peço, manda fogo do céu, como ele fez lá no Monte Carmelo, né? No Monte Carmelo ele orou, mas aqui ele disse, Deus, manda fogo do céu. Não orou. Ele disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e mate vocês tudo. Matou 2 destacamentos, e o terceiro pediu misericórdia, e Deus disse, agora vai com eles. Aí, quando Elias subiu aos céus, e Eliseu tomou o lugar dele, Eliseu estava indo para Betel, chegou um grupo de rapazes, de jovens, e começaram a dizer, sobe calvo, sobe calvo. 2 questões aqui. O calvo, pelo fato de ter seu cabelo parecido raspado, dava a ideia de um leproso. E o subir, eles estavam zombando do ministério de Eliseu, dizendo, sobe que nem Elias, vai subir que nem Elias. Eliseu virou para trás e os amaldiçoou. E naquele mesmo momento saiu 2 ursas da floresta ali e matou 42 jovens daqueles. 42. Foi Deus que fez? Senhor, manda 2 ursas aqui para matar esse... Não, ele amaldiçoou. Está vendo o nível, a unção de Deus, o nível de intimidade que Eliseu tinha, e a unção de Deus na vida dele tornou a oração dele tão poderosa, tão maravilhosa. Paulo, Atos capítulo 3, versículo 11, Paulo estava pregando, Elimas, o mágico, estava incomodando ele virou e disse, olha, ô filho do capeta, agora tu vai ficar cego um tempo. E o que aconteceu? Ele ficou cego. Foi o poder, a unção de Deus que estava na vida de Paulo que fez isso. Então a oração de Paulo ali, ele declarar aquela palavra na vida do Elimas, se cumpriu por causa da intimidade que Paulo tinha e por causa do poder de Deus que estava na vida dele. Tu está entendendo quando o Tiago fala de oração, a oração de um justo pelo sangue de Jesus, pode muito em seus efeitos. E por que ele usou o exemplo de Elias? Porque Elias tinha intimidade com Deus e tinha unção poderosa na sua vida. Que unção gloriosa, tanto é que ele não morreu, ele foi arrebatado. Meu Deus! Está entendendo? Então assim, gente, falando aqui um pouquinho mais sobre oração, dependendo do nível de unção, de poder que tiver na tua vida, tu pode declarar coisas, e isso, as regiões celestiais vão trabalhar em prol disso, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Eliseu, como aconteceu com Paulo, Pedro e João, quando estavam na porta do templo Formosa, o que eles falaram para aquele aleijado? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Então, peraí, o que eu tenho?
Ah, eu não faço, não esperem nada. Até aquelas pessoas, eu entendo a questão da humildade, né? Eu respeito. Ah, não esperem nada de mim. Não esperem nada de mim. Esperem só de Deus. Não, camarada, espera de ti sim. Espera de ti, espera de mim. Ok? Tem que esperar alguma coisa de nós. Olha o que Pedro falou. Mas o que eu tenho? O que Pedro tinha? Uma cadeira de roda para dar para ele? Não, Pedro tinha unção, o poder de Deus. Existem fatores que envolvem isso também, mas não dá para falar agora. Mas entenda, quanto mais o poder de Deus estiver ativo na tua vida, quanto mais tu estiver cheio do Espírito Santo, como Tiago fala, desculpe, a carta de Efésios, que estudamos trimestre passado, Paulo fala, não tomeis vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quanto mais unção, mais poder de Deus na tua vida, camarada, mais o que você declarar nas regiões celestiais vai acontecer. Você não tem noção o que é isso. Nós não temos noção o que é isso. Só que assim, Deus vai dar para você conforme Ele vê se o teu coração está preparado para receber. Entenda isso. Entenda isso. Se o teu coração não estiver preparado para receber, se você tiver um coração maligno, um coração mau, um coração vingativo, um coração invejoso, Deus não vai dar poder para ti, camarada, não vai dar. Esquece, porque se Ele der o poder para ti e tu desejar mal para alguém, tu lançar uma palavra de maldição, tu pode até matar a pessoa, por isso que Deus não vai te dar não. Então ore primeiro para Deus trabalhar o teu coração, trabalhar a tua vida e peça para Ele aquilo que tu estás pedindo. Veja bem como Tiago fala na sua carta, como Tiago orienta os cristãos. São ensinamentos maravilhosos e nós vamos estudar esse trimestre. É vida prática, ok? Não é coisas sobrenaturais, gloriosas, assim, não sei o que, papapá, não. É vida cristã prática, mas começa assim, uma vida cristã prática para alcançar os altos níveis na presença do Senhor. Amém, queridos? Muito obrigado pela tua participação. Leia a carta de Tiago esse trimestre. Venha aqui todo domingo estudar junto comigo. Deus abençoe a tua vida. Estou muito contente pela tua participação. Um ótimo domingo em família. Fique na paz. Deus abençoe. Tchau.